Existe um livro que foi lido por Jesus, citado pelos apóstolos, venerado pelos primeiros cristãos durante séculos, e então, num único concílio, foi banido, declarado perigoso, caçado, queimado, apagado da história oficial com uma eficiência que até hoje causa arrepio em quem estuda o período. O livro de Enoque. Mas o que a maioria não sabe, e o que eles precisavam que você nunca descobrisse, é que dentro desse livro havia uma instrução específica, um mapa, um protocolo exato que Enoque recebeu durante sua ascensão pelos 7 céus, revelando não apenas quem são os arcontes, mas a única forma de escapar permanentemente do domínio deles. Não é metáfora, não é alegoria poética. É uma sequência de reconhecimentos, frequências e estados de consciência que, quando ativados na ordem correta, tornam você literalmente invisível para as forças que controlam esta realidade material. E nos próximos 20 minutos, você vai descobrir exatamente o que é esse segredo, porque foi o texto mais perseguido da história espiritual da humanidade e como aplicar esse conhecimento a partir de hoje. Mas antes de te mostrar a saída, preciso te mostrar a prisão que você não vê. Foi pesquisando sobre textos proibidos que eu entendi por aqui no Mentes Despertas, a gente questiona tudo que parece óbvio demais. Porque o óbvio é sempre a primeira camada da ilusão. Você cresceu ouvindo que a Bíblia é a palavra de Deus, completa, inalterável. Que o que está nela é tudo o que você precisa saber. Seus pais acreditavam nisso, seus avós acreditavam. O padre confirmou. O pastor repetiu. Mas, e se eu te dissesse que a Bíblia que chegou até você passou por pelo menos 4 processos massivos de edição, censura e exclusão deliberada? Em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino precisava de uma religião controlável para segurar um império que estava se fragmentando. E o que os primeiros seguidores de Jesus praticavam não servia. Por quê? Porque ensinavam autonomia espiritual. Ensinavam que cada pessoa tinha acesso direto ao divino. Sem hierarquia, sem intermediário, sem ninguém cobrando dízimo. E o livro de Enoque? Era o texto mais perigoso de todos, não porque fosse violento, não porque pregasse revolução política, mas porque descrevia com detalhes cirúrgicos como a realidade material funciona como um sistema de controle. Quem são os arquitetos desse sistema? E, mais importante, como sair dele? Pensa comigo. Se você fosse uma força que depende da ignorância humana para existir, qual seria o primeiro texto que você mandaria destruir? Exatamente esse. Enoque não era um personagem menor. No Gênesis, capítulo 5, versículo 24, aparece algo que não aparece sobre mais ninguém. Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou. Ele não morreu. Ele foi retirado, traduzido para outra dimensão enquanto ainda estava vivo. Por que esse detalhe importa? Porque o livro de Enoque é o relato em primeira pessoa dessa viagem. É o diário de alguém que passou pelos 7 níveis da realidade, viu os arcontes de perto, entendeu o mecanismo da prisão e voltou com um mapa de escape. E foi exatamente isso que os tradutores do Concílio de Nicéia não podiam deixar existir. Mas aqui está o que não faz sentido na narrativa oficial. Se o livro de Enoque era tão irrelevante, por que Judas cita diretamente no Novo Testamento? Versículo 14 e 15, citação literal. Por que os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, continham mais cópias do livro de Enoque do que de quase qualquer outro texto? Por que a Igreja Etíope Ortodoxa, uma das mais antigas do mundo, nunca tirou o livro de Enoque do seu cânone e o considera tão sagrado quanto Gênesis? Padrão demais para ser acidente.
A verdade que eles esconderam é simples e devastadora. Enoque recebeu um conhecimento que tornava o controle arcôntico impossível. E esse conhecimento foi enterrado por 1.600 anos. Até 1773, quando o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias completas da Etiópia para a Europa. Até 1947, quando os manuscritos do Mar Morto confirmaram cada fragmento. E agora, essa noite, passa para você. Para entender o segredo perdido, você precisa primeiro entender quem são os arcontes, na visão de Enoque. E é aqui que o livro de Enoque vai muito além do que os textos gnósticos de Nag Hammadi descrevem. No relato de Enoque, os arcontes não são apenas entidades abstratas de baixa frequência. Eles têm estrutura, hierarquia, função específica dentro de um sistema. Enoque os chama de vigilantes, do hebraico Irim, seres que foram designados para observar a humanidade, mas que desviaram da função original. No capítulo 6 do livro de Enoque, 208 deles fazem um pacto no Monte Hermon. Vão descer à realidade material, vão se misturar com o mundo humano e vão criar uma estrutura de dependência que durará eras. Mas aqui está o detalhe que a versão sanitizada omite completamente. O que os vigilantes trouxeram não foi só corrupção física, trouxeram sistemas. O capítulo 8 lista exatamente o que cada um ensinou à humanidade: metalurgia para criar armas, cosméticos para criar vaidade e insegurança, astrologia para criar superstição, encantamentos para criar dependência de forças externas. Cada ensinamento compartilha uma característica: orienta a atenção humana para fora, para o material, para o externo, para longe da centelha divina interior. Os gnósticos do século II chamavam isso de archons, governantes. Enoque os chama de vigilantes que viraram guardas. A função é a mesma: manter as centelhas de luz presas dentro do sistema material, incapazes de reconhecer sua origem, incapazes de retornar ao pleroma, à plenitude divina. E o mecanismo de controle que eles estabeleceram funciona em 3 camadas. A primeira camada é o esquecimento. Você nasce sem memória do que é, sem acesso à sua origem. Você passa décadas construindo uma identidade baseada em corpo, em pensamentos, em papéis sociais. E enquanto você acredita que é esse personagem, a centelha divina permanece adormecida. A segunda camada é a distração emocional. Medo, culpa, vergonha, raiva, desejo. Não porque essas emoções sejam ruins em si, mas porque quando você vive nelas de forma crônica, sua frequência vibracional permanece baixa o suficiente para que o sistema arcôntico se sustente. Os textos de Enoque descrevem isso como colheita. Energia emocional densa, sendo drenada continuamente de seres que não sabem que estão sendo drenados. A terceira camada é o mais sofisticado de tudo: falsas saídas. Sistemas que parecem libertação, mas reforçam a prisão. Religiões que ensinam submissão. Filosofias que ensinam niilismo. Até espiritualidades que ensinam dependência de guru, de ritual, de intermediário. Enoque viu tudo isso de dentro. Ele atravessou os 7 céus, viu a arquitetura completa do sistema e recebeu do ser de luz, aquele que os gnósticos chamariam de monad, a fonte primária, o único protocolo que rompe todas as 3 camadas ao mesmo tempo. E o protocolo não é complexo. É simples o suficiente para ser apagado sem deixar rastro. É poderoso o suficiente para que valesse a pena apagá-lo. Antes de revelar o protocolo completo, deixa eu te mostrar que isso não é especulação. Em 1947, um jovem beduíno chamado Muhammad Ed-Dhib estava procurando uma cabra perdida perto do Mar Morto, perto de Qumran, quando jogou uma pedra numa caverna e ouviu o barulho de cerâmica quebrando. Dentro da caverna, jarros selados,
contendo rolos de pergaminho que ninguém tinha visto em 2000 anos. Os manuscritos do Mar Morto. 972 textos. A maior descoberta arqueológica do século XX. E sabe o que os pesquisadores encontraram entre esses manuscritos? Fragmentos do livro de Enoque em hebraico e aramaico, as línguas originais. Mais de 20 fragmentos diferentes, de pelo menos 4 manuscritos separados. Mais do que a maioria dos livros que entraram no cânone oficial. A comunidade de Qumran, os essênios, a mesma comunidade onde muitos historiadores acreditam que Jesus passou parte dos chamados anos perdidos, dos 12 aos 30, considerava o livro de Enoque texto sagrado de primeira ordem. Pesquisadores da Escola de Arqueologia de Jerusalém analisaram os fragmentos e confirmaram. O texto é consistente com o período do século II antes de Cristo ao século I depois de Cristo. É contemporâneo dos evangelhos canônicos. Isso significa que quando João escrevia sobre o príncipe deste mundo, quando Paulo falava em Efésios 6, 12, sobre principados e potestades, dominadores deste século tenebroso, eles estavam falando a uma audiência que conhecia Enoque, que entendia exatamente a que tipo de estrutura se referiam. Os tradutores do Concílio de Nicéia sabiam disso. Por isso tiveram que banir o texto, porque com Enoque no cânone, a pergunta inevitável seria: se Paulo está citando Enoque, se Judas está citando Enoque, por que Enoque foi removido? E a resposta a essa pergunta destrói o sistema de controle inteiro. Há mais uma camada de evidência que poucos mencionam. O professor George Nickelsburg, da Universidade de Iowa, passou 40 anos estudando o livro de Enoque. Em 2001, publicou o comentário acadêmico mais completo já escrito sobre o texto. Sua conclusão: o livro de Enoque não é mitologia periférica. É o substrato teológico sobre o qual boa parte do Novo Testamento foi construído. A imagem de Jesus como o Filho do Homem, aquela figura que aparece no Apocalipse de Daniel e é retomada pelos evangelhos, vem diretamente do Enoque. O conceito de julgamento final, de anjos caídos presos em espera, de um mundo material como realidade temporária e inferior. Tudo isso está em Enoque, antes de aparecer em qualquer evangelho. Eles construíram o cânone sobre os ombros de Enoque e depois apagaram Enoque. Por quê? Porque Enoque vinha com instruções. E instruções criam autonomia. E autonomia destrói sistemas de controle. Chega de teoria. Chegou a hora de revelar o que foi escondido. No livro de Enoque, especificamente nos capítulos que ficaram conhecidos como o Livro dos Parabolos, Enoque descreve sua ascensão através dos 7 céus, e em cada nível ele passa por algo que os arcontes que guardam aquele nível não conseguem bloquear. Não é uma senha mágica, não é um ritual elaborado, é um estado de consciência específico combinado com um reconhecimento. Os textos originais em aramaico usam a palavra ieda, conhecimento experimental, vivido, não intelectual. A mesma raiz da palavra gnosis em grego. Não é saber sobre algo, é ser algo. E o protocolo de Enoque tem 3 estágios. Cada um rompe uma das 3 camadas de controle arcôntico. Primeiro estágio, o reconhecimento da origem. Enoque, ao se aproximar de cada guardião arcôntico, não negocia, não pede passagem, não usa palavras mágicas. Ele se lembra de onde veio. Os textos descrevem isso como vestir a veste de glória, uma imagem que aparece também nos textos gnósticos de Nag Hammadi. Não é uma veste literal, é o reconhecimento ativo de que você não é o personagem que os arcontes veem. Você é a centelha divina que habita temporariamente esse personagem. Na prática, funciona assim.
Todo dia, antes de qualquer outra coisa, antes do celular, antes do café, antes do bombardeio de estímulos externos, você faz uma pausa de 3 minutos. Senta, coloca a mão no peito e faz uma declaração interna, não em voz alta, mas com toda a intenção do seu ser. Eu não sou este corpo. Eu não sou estes pensamentos. Eu não sou este nome. Eu sou a expressão direta da fonte primária, temporariamente habitando esta forma. Eu me lembro da minha origem. Parece simples, parece até óbvio. Mas aqui está o que acontece neurologicamente quando você faz isso com consistência. Pesquisa da Universidade de Wisconsin, de 2017, mostrou que práticas de autotranscendência, reconhecimento de identidade além do ego, reduzem a atividade da rede de modo padrão do cérebro, aquela que produz o loop de pensamentos automáticos, autocrítica e ruminação. A mesma rede que os arcontes precisam, ativa para manter o ciclo de distração emocional funcionando. Enoque passou pelos guardas porque havia desativado o sinal que os guardas monitoravam. Você pode fazer o mesmo. Segundo estágio: a dissolução dos contratos de medo. No capítulo 69 do livro de Enoque, há uma passagem devastadora que os tradutores medievais tentaram amenizar. Enoque recebe o nome de cada vigilante que estabeleceu os sistemas de controle sobre a humanidade. E o texto é explícito. O poder desses seres sobre os humanos existe porque os humanos concordaram, de forma inconsciente, em participar dos sistemas que eles criaram. Não foi força bruta, foi consentimento. E consentimento pode ser revogado. Os textos gnósticos de Nag Hammadi confirmam isso. O apócrifo de João descreve exatamente o mesmo mecanismo. Os arcontes não têm poder criativo próprio. Eles só conseguem manter controle enquanto a centelha divina permanece identificada com a ilusão material. A segunda prática do protocolo de Enoque é a revogação consciente de contratos. Uma vez por semana, em um espaço silencioso, você vai sentar, respirar fundo 3 vezes e declarar em voz alta: aqui a voz importa, o som importa. O livro de Enoque é específico sobre o poder do som vocalizado. Eu revogo todo contrato feito em estado de ignorância, com sistemas de controle que não servem à minha evolução. Eu retiro meu consentimento de todos os ciclos de medo, culpa e submissão que alimentam forças que não são a fonte primária. Pelo reconhecimento da minha origem, eu sou livre. E assim é. Depois disso, silêncio. Pelo menos 2 minutos. Sem música, sem celular. Apenas observação do que surge. O que surge não é aleatório. É o sistema respondendo. São os padrões que precisam ser reconhecidos para perder força. Não os analise. Não entre em debate interno com eles. Apenas observe. A observação sem identificação é a arma mais letal contra o controle arcôntico, porque o controle precisa que você acredite que o conteúdo da sua mente é você. Terceiro estágio: a prática da luz ascendente. No clímax da ascensão de Enoque, quando ele finalmente chega ao 7º céu e se aproxima do trono, aquele que os textos gnósticos chamariam de Monade, a fonte incriada, acontece algo que nenhum guardião conseguiu impedir. Enoque é transformado. O texto hebraico usa a palavra nifla, maravilha, transformação que transcende compreensão. Ele não escapa dos arcontes por ser mais forte do que eles. Ele escapa por se tornar algo que eles não conseguem perceber. Uma frequência acima do alcance deles. A terceira prática é diária e leva 10 minutos. Senta com a coluna reta, pés no chão, olhos fechados. Respira profundamente pelo nariz contando 4 tempos. Segura por 4 tempos. Solta pela boca em 6 tempos. Enquanto inspira, visualiza uma luz dourada entrando pelo topo da cabeça, o que os gnósticos chamavam de porta da coroa. Ela desce devagar,
passa pela garganta, chega ao centro do peito. Enquanto segura, a luz se expande a partir do peito como uma esfera. Não força a visualização, apenas permite. Enquanto expira, a esfera de luz sobe, ultrapassa o corpo físico, conecta-se com algo acima. Não precisa nomear o que é esse algo. Enoque chama de fonte. Você pode chamar do que ressoar. Repete 7 vezes. 7 respirações completas. Nas primeiras semanas, pode não sentir nada de especial. Isso é normal. O sistema nervoso está se recalibrando. A neurociência de Harvard confirmou em 2018 que respiração controlada ativa o nervo vago e produz ondas θ no cérebro, o mesmo padrão observado em contemplativos em estados de meditação profunda. Não é misticismo, é biologia. Mas a partir da 3ª semana de prática consistente, algo começa a mudar. Situações que antes te absorviam emocionalmente começam a parecer mais distantes. Não é indiferença, é perspectiva. É o que Enoque descreve como ver de fora do sistema, enquanto ainda estando dentro dele. E quando você opera a partir dessa perspectiva, o controle arcôntico perde a ancoragem. Você pode estar se perguntando: se esse conhecimento é tão acessível, por que foi necessário escondê-lo? A resposta não é bonita. Siga o controle. Quem perde o quê se você descobrir que a prisão não é real? O sistema religioso perde a posição de intermediário obrigatório entre você e o divino. Perde o dízimo, perde a autoridade, perde a relevância. A Igreja Católica movimenta 200 bilhões de dólares por ano. O patrimônio do Vaticano, estimado em 15 bilhões pela Forbes em 2020. Tudo construído sobre uma premissa: você precisa de nós para acessar Deus. Enoque destrói essa premissa completamente. Ele subiu sozinho, sem sacerdote, sem intermediário, e recebeu diretamente da fonte o mapa que você agora tem. E aqui está o padrão que se repete demais para ser coincidência. Todos os textos que foram banidos no Concílio de Nicéia compartilham uma característica: ensinam autossuficiência espiritual. O Evangelho de Maria Madalena, banido. O Evangelho de Tomé, banido. O Apócrifo de João, banido. A Pistis Sofia, banida. E o livro de Enoque, o texto que vinha com um protocolo de escape testado em primeira pessoa por alguém que havia atravessado os 7 céus e voltado, banido com urgência especial. Como garantem que você não descubra? Primeiro, destroem os textos, queimam os manuscritos, caçam quem os guarda. Por séculos, possuir o livro de Enoque era heresia punível por morte. Segundo, reescrevem a narrativa. Enoque vira um personagem menor, uma nota de rodapé. Ah, ele foi levado por Deus. Fim. Sem contexto, sem o livro que ele supostamente escreveu, sem as instruções que ele trouxe de volta. Terceiro, substituem o protocolo por dependência. Em vez de ensinar que você pode se conectar diretamente com a fonte, criam rituais que requerem sacerdote. Em vez de ensinar reconhecimento da centelha divina interior, ensinam pecado original, indignidade, necessidade de salvação externa. É engenharia psicológica de precisão. E funcionou por 1700 anos. Mas aqui está o que os sistemas de controle não contavam. O conhecimento sobrevive. Ele se esconde em cavernas do Egito. Ele viaja dentro de jarros de cerâmica pelo deserto da Judéia. Ele persiste em monastérios etíopes. E um dia, inevitavelmente, encontra os olhos certos no momento certo. Você não está aqui por acidente. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou nesse vídeo sabendo que o livro de Enoque existia, mas talvez sem entender por que foi o texto mais perseguido da história espiritual da humanidade. Descobriu que Enoque não é personagem periférico. É citado no Novo Testamento,
preservado em mais de 20 fragmentos nos manuscritos do Mar Morto e considerado texto sagrado pela igreja mais antiga do mundo. Entendeu que o livro de Enoque contém uma descrição cirúrgica da arquitetura do controle arcôntico, esquecimento da origem, distração emocional, falsas saídas, e aprendeu o protocolo de 3 estágios que Enoque recebeu durante sua ascensão pelos 7 céus: o reconhecimento da origem, a dissolução dos contratos de medo e a prática da luz ascendente. Em 20 minutos, você aprendeu o que foi enterrado por 1700 anos. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora começa o trabalho real. Não é um trabalho de convencimento intelectual. É um trabalho de prática diária. 3 minutos de reconhecimento pela manhã. Revogação semanal de contratos. 10 minutos de luz ascendente todo dia. Os arcontes não têm poder sobre quem conhece sua origem. Enoque provou isso atravessando todos os 7 céus sem pedir permissão. E você pode fazer o mesmo. Aqui. Agora. Ainda dentro desta realidade material. Tem muito mais sobre os 7 céus de Enoque, sobre os nomes específicos dos vigilantes e como cada um corresponde a um padrão de controle ainda ativo hoje, que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conhecimento para mais pessoas que estão prontas para receber. E se inscreve no canal para não perder os próximos. A gente está destampando uma toca do coelho que vai muito mais fundo do que você imagina. Lembra, Enoque não pediu permissão para ascender. E você também não precisa. Nos vemos no próximo.